Olá, como vão? Tudo bem? Espero que sim. Sou Luiz Fernando e hoje nós vamos falar sobre disciplina e liberdade. Muito bem, somos seres que vivemos em sociedade, temos essa necessidade de viver em grupos. E esse instinto de agregação de que somos possuídos, ele é o principal responsável para o nosso bom ou mau ajustamento frente às experiências que a vida nos oferta. Deus nos criou e nos deu o livre-arbítrio. Mas assim como Ele deu a cada um de nós o livre-arbítrio, o outro nosso irmão, o nosso companheiro, aquele que convive conosco, também tem o seu livre-arbítrio. E como que eu vou poder fazer todas as coisas que eu desejo, conduzir a minha vida da forma como eu quero, a partir do momento que há outras pessoas no meu entorno? Então, meu livre-arbítrio fica cerceado pelo livre-arbítrio das outras pessoas. Isso pode parecer ser uma coisa muito ruim, muito difícil, muito chata para a gente, porque afinal de contas ninguém gosta de ter a sua liberdade restringida. Mas isso é muito importante, porque isso vai nos ajudar a desenvolver a responsabilidade, vai nos ajudar a desenvolver o respeito aos nossos irmãos, né? E o respeito e a liberdade proporcionam um ambiente para o desenvolvimento de grandes virtudes. E nós nos encontramos aqui no nosso planeta para o desenvolvimento do ser imortal que nós somos, então nós precisamos, no nosso lar, estabelecer este ambiente para que todas as pessoas que lá vivem possam viver em respeito às outras pessoas e possam ter a liberdade de se manifestar, para que possam desenvolver as suas potencialidades espirituais. Também é muito importante que a gente tenha disciplina, e para muitas pessoas isso é uma coisa bastante difícil, por não ter o hábito da disciplina. Então, dentro do nosso lar, desde as fases mais infantis, a criança deve ser orientada e conduzida em regime de disciplina. Então, deve ter o horário para higiene, o horário para alimentação, o horário para cada coisa e cada atividade. Claro que não pode ser aquela coisa dura e engessada, né, que impede a criança de ser espontânea, mas essas disciplinas, essas pequenas disciplinas que vão sendo colocadas no dia a dia da criança, vão ajudando-a a desenvolver o hábito da disciplina. Muitas vezes nossos filhos crescem e a gente reclama porque eles são pessoas indisciplinadas, mas se nós olharmos para trás do processo educativo dos nossos filhos, muitas vezes nós fomos os maiores indisciplinados, não cumprindo com todas as nossas obrigações, não fazendo as coisas nas horas que deveriam ser feitas, da forma como deveria ser feita, né? E aí os nossos filhos vão crescendo, observando o nosso comportamento e daí muitas vezes tem dificuldade em aprender e aplicar em si mesmo a disciplina, não é? É muito importante observar a criança desde a fase mais nova, observando as suas necessidades, observando o seu comportamento, para que a educação ela possa ser adequada à necessidade que ela tem, que ela nos apresente. Então, toda essa atenção que é dada à criança para que ela possa desenvolver-se, para que ela possa crescer, vai gerando nela uma espécie de egocentrismo, né? E a criança vai realmente pensando que ela é o centro do universo. E à medida que ela vai crescendo, é muito importante que os pais comecem a estabelecer limites para essa liberdade dela, começam a frustrar esses desejos dela, muitas vezes dizendo não. Claro que não vamos dizer não para as coisas que não são necessárias, mas para aquelas coisas, para aquelas regras que nós achamos que são importantes, que a gente estabeleça os limites e que toda vez que a criança esbarre naquele limite, que a gente diga não, né? E dizer não não é uma coisa negativa, é ao contrário, muito positiva, é preparar a criança para viver as experiências da vida. Qual de nós na vida pode fazer tudo o que quer da forma como quer? Nós temos um tanto de limites na nossa encarnação, um tanto de limites nas experiências que nós vivenciamos. E saber que existem esses limites e respeitar esses limites é muito saudável para o nosso desenvolvimento, né? A criança, o jovem, muitas vezes, mesmo sabendo que determinadas atitudes são atitudes corretas, mesmo sabendo que determinado comportamento seriam os comportamentos corretos,
muitas vezes não seguem aquelas regras, né? Então é muito importante que os pais chamem a atenção dos filhos, que orientem os filhos. Obviamente, nada de violência, porque a violência ela vai gerar revolta, ela vai desenvolver na criança um sentimento de pequenez, de impotência frente àquilo ali, e ela se revolta com relação àquela situação, né, por se sentir impotente, por se sentir incapaz, né? Então, os castigos, as punições, elas devem acontecer imediatamente após a falta. Nada de deixar para depois, no fim de semana, de em um outro momento, né? Então, a partir do momento que a criança erra, ou que o adolescente, o jovem erra, que a falta, que o castigo seja infligido, seja imposto naquele momento e que ele seja proporcional à falta cometida, né? Nada de excessos, nada de castigos que são prolongados, nada de castigos que são muito duros, porque realmente vão dificultar para o jovem ou para a criança o entendimento do que é certo ou errado. Afinal de contas, o propósito do castigo é esse, né? A gente sabe que Deus não nos castiga, Deus dá-nos a oportunidade de aprender. Quando nós recebemos um tanto de oportunidades pela via que a gente chama via do amor, né? Quando a gente recebe as oportunidades através de orientações, através de possibilidades de perceber os nossos enganos e os nossos equívocos, e a gente aproveita essa oportunidade, não tem por que ter castigo, não tem por que ter sofrimento, não tem por que haver dificuldades na nossa vida, porque a vida é uma oportunidade para a gente aprender, e a gente só aprende fazendo. Então, fazendo, aprendendo, nós vamos errar, nós vamos acertar, isso é um processo natural. Na vida da criança, na vida do jovem, da mesma forma. Eles vão acertar, vão errar em muitas coisas. E aí é importante que se converse, que se oriente, que se mostre o caminho correto. E quando esses caminhos não são seguidos, essas orientações não são seguidas, é necessário que se faça uma intervenção, né? que prive-os de alguma coisa, que imponha-se um castigo, para eles entenderem que há limites, que há responsabilidades a serem atingidas, né? Na criança, é muito natural, em função da fantasia, inventar histórias, contar mentiras, né? Mas é saudável isso no desenvolvimento da criança. Mas precisamos ficar atentos a esse comportamento da criança para perceber se a criança não está querendo chamar a nossa atenção com relação às mentiras, se não, ela não está inventando coisas, criando coisas, porque ela está se sentindo abandonada, está se sentindo largada, preterida por alguma coisa ou algum motivo, né? De repente, o carinho, a atenção, o cuidado com ela, sem associar aqueles pontos que ela está destacando, vão nos ajudar, vão ajudar aquela criança para que ela vença essa fase e consiga desenvolver-se de uma forma responsável e de uma forma íntegra, né? A disciplina no nosso lar, na nossa sociedade, ela é fundamental, né? A gente precisa ter disciplina em todas as coisas, a gente precisa fazer as coisas da maneira certa, a gente precisa fazer as coisas no tempo certo. Então, educar não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil, porque nós próprios trazemos muitas dificuldades na nossa intimidade, nós pais trazemos muitas dificuldades na nossa intimidade. E não adianta eu dizer para o meu filho, faça isso ou faça aquilo, quando eu não faço nada daquilo que eu estou dizendo. O meu dizer não vai ensinar. O que vai ensinar é o meu comportamento. Por isso, educar não é uma tarefa fácil. Porque para eu educar meus filhos, eu preciso primeiro me educar. Eu preciso primeiro mudar o meu comportamento. Então, tudo aquilo que eu vou dizer ao meu filho que ele pode ou não pode fazer, eu tenho que primeiro buscar vivenciar dessa maneira, para que não só o meu dizer, mas o meu exemplo, o meu viver, possa de fato educar e ensinar os meus filhos, né? Trazemos muitas contradições da nossa intimidade, muitas dificuldades, experiências controvertidas do passado, que se chocam com a educação que nós recebemos ao longo dessa existência. Nossos filhos também não são diferentes. Muitas vezes no nosso lar eles já vão sendo criados, educados num ritmo, numa forma de vida que é contraditória a outras experiências que ele já viveu em outras encarnações. Isso vai gerar conflitos e conflitos naturais, né? Mas o amor, o carinho, a atenção aos nossos filhos, com toda certeza vão auxiliá-lo,
auxiliá-los, né, para que eles possam vencer essas dificuldades, para que eles possam crescer e desenvolver suas potencialidades. Muitas vezes queremos que nossos filhos sejam perfeitos. E aí a gente se pergunta, será que a gente é perfeito também? Claro que não, né? Me recordo de há muitos anos, né? Hoje eu tenho filhos adultos, mas me recordo há muitos anos, quando meus filhos ainda eram criança, um amigo muito próximo, recebendo seu primeiro filho, fomos visitá-lo, e aí, numa conversa ali despretensiosa, ele virou para mim e falou assim: olha, Luiz, o que eu mais desejo para o meu filho é que ele seja um homem de bem. E aquilo ali me tocou profundamente, né? Porque até então eu eu não era espírita, eu não tinha o entendimento que a gente está buscando ter hoje, né? Está se esforçando para ter hoje. Então eu ficava pensando assim, eu nunca quis que meus filhos não fossem pessoas de bem. Mas nunca pensei nisso como objetivo principal, primordial, né? E se nós pensarmos que nós somos espíritos e aqui nos encontramos num processo de crescimento, esse é o objetivo, né? De que nós de fato nos tornemos homens de bem, né? E é a educação, é o exemplo no nosso lar que vai auxiliar aqueles que vêm sobre a nossa tutela, sobre o nosso cuidado, a superar suas próprias dificuldades. Então eles não têm que ser perfeitos nesta encarnação. Eles, quando entraram na encarnação, eles estavam num determinado ponto evolutivo. E compete a nós, pais, auxiliá-los a avançar esses pontos, né? A caminhar para frente, a desenvolver novas habilidades, a desenvolver novas virtudes. Então, se os nossos filhos, ao desencarnarem, ainda tiverem muitos defeitos, mas se eles tiverem avançado nesse processo evolutivo, é o propósito da vida para todos nós, né? Então nós poderemos dizer que nós conseguimos cumprir a nossa missão, não é isso? Então, meus amigos, espero que a gente possa refletir bastante. A família é algo extremamente importante para nós. Não é em vão, né, que a espiritualidade criou todo um aparato, toda uma assistência a todos os grupos familiares, né, todos os lares. Então a gente brinca que a estrutura espiritual ela é muito ampla e muito intensa. Todos nós sabemos que possuímos anjos de guarda, né, no nosso lar também. Então se não temos 5 pessoas no nosso lar, nós temos também 5, poderíamos dizer que temos 5 espíritos protetores ali, um para cada pessoa ali do nosso grupo familiar, né? Além disso, há no nosso grupo familiar um espírito que é responsável pelo grupo. Então a gente vê que Deus, no seu amor infinito, na sua misericórdia infinita, está dando-nos todos os recursos para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga crescer, para que a gente consiga se transformar. E nós, pais, temos a responsabilidade de também levarmos aos nossos filhos esses recursos para que eles também possam crescer, para que eles também possam se transformar e para que todos nós possamos ser felizes. Agradeço muito a oportunidade e que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigado a todos.